Olá, tudo bem? Hoje a gente vai aqui falar sobre um pouco do Enem, tudo bem? O Enem 2010. Eu vou expressar aqui meus pontos de vista sobre essa prova. Esses pontos de vista foram adquiridos depois de várias palestras. Eu assisti várias palestras do pessoal do INEP e assim, eu criei alguns pontos de vista e vou mostrar para vocês, tudo bem? O meu primeiro ponto, o Enem não é vestibular. Primeiramente, se você está se preparando para o Enem, como quem se prepara para os atuais vestibulares, você não terá muita, mas terá um pouco de dificuldade. O novo Enem não é uma prova que quer aprovar você para o vestibular. O Enem só quer saber o quanto você sabe. Sobre as questões do Enem. As provas do Enem exigem muita atenção das pessoas que estão se submetendo a ela. Na realidade, as provas não são difíceis, se você souber interpretar as questões e aplicar os conhecimentos a ela. Para mim, as provas do Enem são mais de interpretação do que simples aplicações de fórmulas decoradas. Um fator muito importante para essa prova de 2010 é a admissão da teoria à resposta ao item. Para quem não sabe, essa teoria é uma teoria muito complicada e confusa. Fui a uma palestra esses dias que explicava a teoria e meio que fiquei confuso, mas eu compreendi um pouco. O palestrante era o professor estatístico do INEP, professor Dalton. Achei muito interessante essa palestra e compreendi que para os que não estão se achando preparados para essa prova, o importante é estudar nessas poucas horas que faltam coisas simples e fáceis. O resto é com o que você já sabe. O Enem também mede experiência de vida, por isso é muito importante você focar somente nas coisas simples e colocar em prática o que você já sabe. Lembre-se, essa prova não é um vestibular, tudo bem? Eu vou falar aqui sobre essa teoria confusa, a teoria da resposta ao item, que muita gente ficou com dúvida, ficou com nó na cabeça, mas é um pouco interessante e justa. Durante a palestra, o professor Dalton deu o seguinte exemplo. Em uma prova, 2 alunos acertaram 20 questões cada um. O primeiro acertou as 20 questões mais fáceis e errou o restante das questões, vamos supor, 20 questões, as mais difíceis. O segundo acertou as 20 questões mais difíceis e errou as 20 mais fáceis. Aí ele perguntou, quem terá a nota mais alta? Segundo a lógica dos vestibulares, o aluno que acertou as questões mais difíceis terá a nota mais alta por causa do valor de cada um, ou seja, o peso das questões. Mas segundo o Enem, quem terá a nota mais alta será o aluno que acertou as 20 questões mais fáceis. Isso porque a teoria da resposta ao item diz que, se uma pessoa acertou as 20 perguntas mais difíceis e errou as mais fáceis, a teoria conclui que, se ela não tem conhecimento para acertar as mais fáceis, então as respostas mais difíceis foram respondidas corretamente ao acaso, ou seja, chutando. Ou provavelmente ela descobriu um meio para acertar as questões mais difíceis, errando as mais fáceis. Por isso penso que essa prova não é um vestibular. E quem está se preparando para ela como se prepara para um vestibular, está perdendo um pouco de tempo. Concentre-se mais no conhecimento que você já sabe e na coisa simples. Sobre o chute no Enem 2010. O chute não é proibido. E não há esse lance de sistema anti-chute, como a imprensa falou. Segundo o professor Dalton, é melhor chutar uma questão a deixar uma questão em branco. Mas esse chute pode não valer grande coisa, segundo ele, segundo o professor Dalton. Ou seja, se você errou 5 questões que requerem um conhecimento sobre, vamos usar aqui, divisão, e acertou 3 que requereriam conhecimento sobre MMC, então o sistema concluiu que você chutou as respostas de MMC. Porque para saber mínimo múltiplo comum, é necessário saber dividir. Nesse mesmo exemplo das 8 questões, você teria acertado 3. Se um outro concorrente tivesse acertado 2 questões, ele provavelmente estaria com uma nota maior do que você, caso ele tenha acertado uma questão de divisão e uma questão de MMC. Por isso, o chute é um recurso somente para ganhar alguns pontinhos da média. Seja sábio ao chutar. Para completar essa questão do chute, eu queria dizer para aquelas pessoas que gostam de marcar somente um item, por exemplo, da 1 a 10, marcar só A,
da 11 a 20 vou marcar sobre B, elas correm um grande risco de perderem muitos pontos. Se você não souber uma grande sequência de questões, alterne as alternativas. Tudo bem? Marque variadamente, não marque somente uma questão, porque você vai perder muitos pontos. Você com certeza vai cair na malha fina dessa teoria da resposta ao item. Tudo bem? Por isso, chute cego, não. É importante lembrar que o aluno não será penalizado. Isso pelo menos diretamente. Mas indiretamente, se você pensar, você vai ser penalizado. Se você acertar uma questão no chute, você não vai conseguir alcançar o valor máximo dessa nota, dessa questão. Tudo bem? Por exemplo, você acertou 3 questões aqui, da primeira questão até a 10ª, você acertou a primeira, a segunda, a terceira. E depois tem um período muito longo, até a 8ª. Você acertou a 8ª e errou a 10ª. O sistema vai considerar que essa 8ª questão é um chute e essa questão não vai atingir o valor máximo dela. Se você, por exemplo, tivesse acertado as 3 primeiras, errado as 3 seguintes e tivesse acertado as 7 e a 8 seguidamente, essas 2 notas seriam maiores do que você acertar somente a última, a 8ª, como eu falei aqui, tá? Por isso, evite dar chutes cegos, assim, chutes aleatórios, faça pelo menos uma análise dos itens, tudo bem? Tenha sempre atenção no que você vai fazer nessa prova. Ou seja, não dê chute cego no Enem. No mais, espero que quem vai fazer a prova, que nem eu vou fazer essa prova, faça a prova com segurança, tranquilidade e com muita calma. Muito importante, calma nessa prova. Lembre-se que essa prova mede conhecimento. Por isso, leia com qualidade o que der. Aprenda coisas simples e compreenda o que o Enem quer de você. Ou seja, o que você sabe. A última dica que dou é que você faça as provas passadas do Enem. Pesquise no Google, que você encontrará muito material. As provas comentadas, com certeza você encontrará. No dia da prova, sugiro que você leve 2 canetas, vai que uma falha. Tá? Não leva caneta vermelha, pelo amor de Deus. Levar um lápis para você fazer os cálculos, né, que eles só dão uma folhinha. Eles não aceitam lapiseiras, pelo menos eu acho que eu dei uma lidazinha nas regras lá, porque a lapiseira não é transparente. Levar um apontador, uma borracha para você ficar apagando os cálculos que você vai necessitar se você tiver muita dificuldade. 1 litro de água, no mínimo, tá? Acho que no máximo também. Levar 500 ml e você vai beber logo toda uma vez, principalmente se você for grandão igual a mim assim e tal. Algo para comer, com 2 bombons sonhos de valsa, porque dá fome, meu amigo. Passar 4 horas sentado, dá fome. E assim, para as pessoas um pouco mais descontroladas, assim, levar um comprimido para dor de cabeça, porque meu amigo ferve, a sua cabeça esquenta lá, tá? No dia anterior da prova, tá? Vou dar uma dica assim de experiência para vocês. No dia da prova, tenha muito cuidado com a alimentação, tudo bem? Nada de rodízios, comidas de difícil digestão, bebidas alcoólicas, tá? Durma cedo e no dia da prova saia da sua casa pelo menos às 10h30. Eu vou sair às 10h30 porque aqui em Fortaleza é horário de verão. Lembre-se que os estados do Nordeste, as provas começam ao meio-dia. Os estados do Norte começam às 11h, se eu não me engano. Mas dá uma olhada aí no fuso horário. Tudo bem? No mais, pessoal, é só isso. Espero ter ajudado vocês aí no dia do Enem. Espero ter ajudado vocês aí para a prova do Enem. Até mais e boa prova, galera. Tá? Desejo muito sucesso para vocês. Até mais.